Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o meu convite para você é fazer uma viagem junto comigo. Mas essa viagem você irá até certo ponto, eu poderei te acompanhar. Vai existir uma linha de demarcação aonde eu não poderei te acompanhar mais. E só você pode dizer até onde eu poderei te acompanhar. Essa viagem, a gente vai mergulhar numa biblioteca enorme, uma biblioteca muito fascinante, aonde todos os livros você poderá encontrar, todas as informações, todas as eras passadas e todas as eras futuras você encontrará nessa biblioteca, exatamente da Bíblia que eu estou falando. Foi a Bíblia que me inspirou a estudar astrologia e também a astrologia que fez com que eu voltasse, pegasse a minha Bíblia e começasse ela no início. Ler a Bíblia, todo mundo consegue. A partir do momento que uma pessoa é alfabetizada, qualquer pessoa consegue ler. A maior dificuldade das pessoas provavelmente é a interpretação, é a compreensão da palavra de Deus, porque a Bíblia é escrita em símbolos. Se nós pegar a Bíblia e tentar ler ela e compreender com a nossa mente racional, nós perdemos o que há de mais belo e mais profundo que ela possa nos trazer como benefício para nossa mente, para nossa alma, para nossas experiências mundanas. E eu despertei para esse estudar a Bíblia, amados, quando eu fiz o meu mapa, quando o meu astrólogo, meu professor, pediu os dados do meu nascimento para ele fazer a leitura da minha carta natal. E alguns podem achar que é coincidência, mas eu acredito que quando passa de um certo nível de probabilidade, deixa de ser coincidência. No primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, e coincidência, está dizendo que Deus soprou, ou seja, o sopro de Deus agitava as superfícies das águas. E o primeiro dado que um astrólogo pede para ler o mapa de uma pessoa é o horário da respiração dessa pessoa. Às vezes a gente diz o horário que a pessoa nasceu, mas na verdade o que a gente pede é o horário da primeira respiração desse bebê. Não é o horário que ele nasceu, o horário que ele saiu da barriga da mãe. Não é. É o horário da primeira respiração. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, mas é muito difícil, eu não tenho esse horário preciso. Hoje já é mais fácil que nas maternidades tem lá um enfermeiro, uma enfermeira que fica, por conta de marcar esses detalhes do nascimento de um bebê. Mas se a pessoa souber ali o horário, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, se não tiver uma discrepância de horário, a gente consegue chegar, tem técnicas e ferramentas dentro da astrologia que chega no horário que essa pessoa, ou pelo menos aproxima do horário que essa pessoa respirou pela primeira vez, porque a astrologia é uma ciência, ela não é um achismo, ela é uma ciência muito precisa, assim como a Bíblia.
eu gostaria de compartilhar a leitura dos pontos da Bíblia aonde me chamou muita minha atenção e que eu me emocionei muito, porque eu vi a minha própria experiência. Eu não vi personagens em lugares muito remotos, eu não vi e não estudo a Bíblia com esse olhar. E para você me acompanhar nessa viagem, você terá que deixar a sua mente racional e fazer a interpretação da Bíblia com o seu coração. Jesus disse que esse lugar secreto, esse lugar que ele chamou de reino, é ali que você deve interpretar com o seu coração. Senão você perderá toda a beleza e toda a perfeição que esse livro traz. Vou compartilhar com você o primeiro capítulo, no versículo 1. As origens do mundo e da humanidade, da criação ao dilúvio. A obra dos 6 dias. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus agitava as superfícies das águas. Se nós lermos e interpretar a Bíblia com esse olhar no qual eu passei a interpretar, a gente vai ver que várias passagens da Bíblia, quando cita a água, está falando da matéria e o fogo falando do espírito. Tanto que a matéria, né, a água, que ela está simbolizando a matéria, de todas as formas que você coloca a água, ela, por lei, que é uma lei universal, ela vai acompanhar o nível daquele recipiente. Se for um lago, ela vai acomodar, se for um rio, se for uma xícara, ela vai tomar a forma daquele recipiente. Porque a matéria, ela a água, simbolizando a matéria, ela é adaptável. Ela adapta o ambiente, o lugar que você coloca, mais precisamente, falando da água, o recipiente. E o fogo, de todas as formas que você tenta conduzir uma tocha, um fogo, ele vai sempre ficar de forma vertical, ele vai sempre ser para cima e a água sempre vai pegar o nível daquele recipiente. Por isso o espírito, o fogo simboliza o espírito e a água simboliza a matéria. Quando o bebê, ele sai do ventre da mãe, ele precisa respirar por conta própria, ele não pode mais depender dessa mãe. Quando nós pedimos para fazer a leitura da carta de uma pessoa, a gente pede exatamente esse horário da primeira respiração. Nem sempre a gente consegue, como eu disse, o momento, o horário exato da primeira respiração dessa pessoa. Mas se a pessoa tem uma noção e alguém que participou desse parto dessa pessoa nos trazer essas informações, já dá para observar muita coisa e coisas muito precisas na leitura dessa pessoa. E eu não acredito que isso seja uma coincidência por extrair essa informação tão precisa no primeiro livro da Bíblia, sendo a primeira informação e a mais importante para fazer uma leitura de um mapa de uma pessoa. E quando nós olhamos com essa
por esse ponto de vista, nós observamos que a ciência da astrologia, como a Bíblia, está muito de acordo. Quando nós também lemos, Deus diz: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, um dia e uma noite. Seguindo ainda no livro de Gênesis 1, já no versículo 14, ainda no capítulo 1, ele diz: Deus diz que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os anos, os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Amados, em várias partes da Bíblia, né, eu peguei agora a Bíblia no início, eu me comprometi, eu fiz um propósito de começar a Bíblia do início, porque eu achava tão difícil a compreensão e a astrologia me trouxe tanta luz, me colocou numa percepção tão maravilhosa que eu resolvi compartilhar com vocês, incentivar vocês a também começar a Bíblia no início, no primeiro livro, e ver que não é tão difícil quando nós olhamos e nós interpretamos com o nosso coração e não com a nossa razão. A gente vai observar que várias passagens da Bíblia, ele está dizendo que sirvam de sinais, que o firmamento sirvam de sinais. A gente vai chegar em uma parte onde os magos anunciaram a vinda do Cristo. Era 3 astrólogos. E aqui ele está dizendo que esses luzeiros no firmamento sirva de sinais. Quando nós vamos para um lugar que nós desconhecemos, nós levamos endereço. Nós hoje temos a tecnologia com GPS, né, para nós facilitar a nossa locomoção ali naquele lugar onde nós desconhecemos. Assim como nós nascemos também com um manual, que o firmamento é o manual, que nós precisamos pegar esses sinais, que é realmente muito preciso, que é uma ciência, para que nós possamos ter direcionamento, observar onde estão as nossas potências, aonde nós temos virtudes adormecidas, para que nós podemos ter uma evolução de uma forma mais rápida, porque dá para fazer isso. Nós temos esses sinais que nós podemos e devemos ser inteligente para que nós possamos evoluir. Quando nós evoluímos, quando nós auto nos conhecemos, nós fazemos o outro sofrer menos. Quando nós temos compreensão, nós fazemos o outro sofrer menos. E nós sofremos também menos. Porque as diversidades da vida, elas vão acontecer. Elas vão acontecer nas nossas experiências. Mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos quando nós não temos o autocontrole das nossas emoções. E é impossível nós ter controle das nossas emoções sem nós nos conhecermos. A astrologia ou a Bíblia, se nós pegarmos com essa visão, nós teremos mais autocontrole sobre nós mesmos. E ele diz: Deus fez 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro
como o poder do dia, e o pequeno luzeiro como o poder da noite, e as estrelas. Amado, olha se isso é coincidência. Eu não acredito coincidência, porque eu acredito que quando passa de certo nível de probabilidade, deixa de ser coincidência. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma viagem entre o céu e a terra. São sinais que Deus deixou para que nós buscamos esses sinais para que a nossa trilha, para que nossa viagem seja mais fascinante. Se nós não buscarmos esses sinais, é como se nós estivéssemos num trem, viajando de trem, subindo uma serra muito bela, e nós dormimos, nós cochilamos dentro dessa viagem. Nós perdemos toda a beleza que há lá fora. Então, esses sinais nos dado, mas nós precisamos olhar com os olhos do nosso coração. Quando ele diz que no firmamento há 2 luzeiros, na minha Bíblia, amados, a minha Bíblia é a Bíblia Jerusalém. Então, talvez o nome esteja diferente da minha para a tua, mas o significado da palavra é o mesmo. Ele diz que esses 2 luzeiros, ele diz os 2 maiores, um do dia e outro da noite. Quando nós perguntamos para uma pessoa, ou a pessoa nos diz que é do signo de Aquário, que é do signo de Áries, é justamente o que a própria Escritura está dizendo, que esse luzeiro do dia, ele diz que ele é maior, né? E tem o poder a mais do que o poder do luzeiro da noite, que é a lua. Por isso, quando nós dizemos que nós somos do signo de Aquário, do signo de Áries, nós estamos dizendo que nós somos do signo solar. Nós não dizemos que nós somos do signo da lua, né? Então, é muito mágico olhar por esse ângulo, porque o Sol, né, ele é o princípio na visão esotérica, e a Lua, ela representa a alma. O Sol, como princípio, ele representa o espírito, e a Lua representa a alma, porque o Sol é o único que tem luz própria. Por isso, a Bíblia, aqui no capítulo 1, no versículo 14, ele diz que no firmamento há esses 2 luzeiros, e sendo o Sol o maior. Por isso que nós sempre dizemos, eu sou do signo de Aquário. Nós não dizemos, eu sou do signo da hora que eu nasci, né? Por exemplo, eu sou do signo de Aquário, o meu ascendente, que é o signo do horário que eu nasci, o horário da minha primeira respiração é Virgem, e o meu signo da Lua é o signo de Áries. Então, a minoria das pessoas conhece esse signo que não seja o solar, a menos que essa pessoa já tenha uma familiaridade com a astrologia. Por isso que o Sol dá a nós a razão e a Lua dá a nós as emoções. Por isso que nesse mundo material nós precisamos da razão. Para nós locomovermos no trânsito, nós precisamos ter a nossa razão lógica, racional, a nossa mente racional, para saber e ter o senso de ter que parar no sinal vermelho, parar no semáforo quando ele estiver vermelho, porque senão vira o que? Acidente, vira um caos, porque nós não temos ainda consciência. Porque a partir do momento que nós tivermos consciência, nós não precisamos das leis terrenas. Ainda vamos precisar de leis. Leis que não pode matar, senão vai preso. O dia que a gente tiver consciência, nós não precisamos mais de cadeia.
Nós não precisamos mais dessas leis de trânsitos. Nós compreenderíamos que se tem alguém precisando de passar, se ser mais rápido, porque tem ali uma emergência, nós iremos dar passagem a essa pessoa. Mas nós não temos essa consciência ainda, então vamos precisar muito das leis da terra. Pitágoras já dizia: educa as crianças para não ter que punir os adultos. Quando nós formos educados de uma forma mais espiritual, e nós temos como base, nós temos como manual, ou a própria escritura da Bíblia, ou a astrologia, ou qualquer outra coisa que nos traz essa compreensão, essa ciência da espiritualidade, das leis universais, nós não precisaremos de tantas leis. Mas enquanto isso, nós vamos ter que obedecer essas leis da terra. E eu gostaria de levar vocês a essa compreensão. Nem vou repetir esse versículo. No versículo 16 ele diz: Deus fez 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro como o poder do dia e o pequeno luzeiro como o poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. Gente, isso para mim faz muito sentido hoje. E a própria leitura da Bíblia me fez eu compreender muito a astrologia, me fez eu entender o sentido da minha vida e fez eu despertar e passar o conhecimento e incentivar outras pessoas a estudar a Bíblia também. E eu gostaria de fazer uma reflexão junto com você nesses versículos que nós caminhamos junto. Reflita sobre isso que nós compartilhamos hoje. Tenta refletir com seu coração. Usa a sua mente racional para te levar à leitura, te levar ao pensamento de que será realmente que isso faz sentido? Será que é coincidência no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, falar sobre a nossa respiração? Por que isso é tão importante que está no primeiro livro da Bíblia? No primeiro capítulo, no primeiro versículo. Certa vez um rapaz comentou comigo que ele parou de ler o Velho Testamento porque ele está ultrapassado. E ele foi orientado pelo pastor dele. Amados, eu não estou aqui para fazer crítica, para dizer que eu sou a dona da verdade, mas fazendo uma reflexão, será mesmo que não era importante o Gênesis estar na Bíblia, o Velho Testamento estar na Bíblia? Eu creio que uma coisa, quando ela não é mais importante, ela é transformada em outra coisa. A natureza nos mostra isso. Tudo, nada se perde, tudo se transforma. Uma árvore, quando ela morre, ela se transforma em lenha, ela se transforma em adubo, uma folha, um animal.
Será mesmo que o Gênesis está ultrapassado? Eu estou citando o Gênesis porque é o livro que eu estou dando a minha atenção, é o livro que eu estou ainda estudando, eu não passei para outros livros. Já estudei, como eu falei, abria às vezes aleatório e estudava qualquer parte, mas eu vi que fazia muito mais sentido eu começar do início, começar a ler a Bíblia do primeiro livro, e eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. E eu deixo com vocês essas observações. Beijo de luz, e eu espero que nós podemos encontrar no próximo encontro.